Bom, jovens, acho que eu dei um grito aí, né, cara? Poxa, desculpa, foi sem querer. Vocês repararam no vídeo passado que eu fiquei errando muitas vezes na hora de interpretar aqui, né? O querido divergente, na hora de falar assim, olha, se o divergente é negativo, então o fluxo é entrando, né? Eu pensava, é complicado, gente, eu sei. Mas eu ficava falando errado, né? Tudo bem. E aí a gente teve o teorema, desculpa ter passado a tela, né, sem avisar, o teorema da divergência, que é chamado de teorema de Gauss também. Então ele transforma a integral de um campo através de uma superfície fechada numa integral tripla do divergente desse campo, certo? E a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai fazer uma verificação para regiões simples, né? Essas regiões que são limitadas por uma superfície, e essa superfície a gente pode considerar uma superfície fechada, conexa, bonitinha. Tá bom? Então não é a demonstração, né? É só uma verificação. Verificação aqui. Né? Então vou botar assim, ó. Seja R uma região simples limitada e conexa tal que, né? Essa R aí vai ser todo pontinho x, y, z de R3 tais que x, y eles estão num domínio D e o z ele está entre o gráfico de duas funções. Vou botar z1 e z2, tá? E aí o D é um domínio no plano e D está contido no R2, é um conjunto limitado, simples e conexo, certo? Então a gente está com a situação mais ou menos assim, ó. A gente vai ter o conjunto D aqui, e aí a gente vai criar a nossa superfície aqui em cima, certo? Então vou botar aqui assim, né? Ela aqui embaixo, essa parte de baixo aqui é a parte de baixo da superfície, aqui vai ser a parte de cima. Esse aqui Z2, esse aqui Z1, e aí aqui do lado a gente vai ter a outra superfície, né? Então aqui a gente teria o que eu vou chamar aqui de S2, que é a superfície S2, essa aqui é a que eu vou chamar de S1, que está embaixo. E aqui do lado a gente ainda teria o S3, aqui na frente assim, né? S3, eu vou anotar aqui, S3 é a superfície lateral da baderna aqui, tá? Então você tem um domínio e as funções Z1 e Z2 estão definidas nesse domínio, e o S3 é o lado, certo? Então, se S, né, é a união dessas três superfícies, né? Então, vou anotar assim. Calma aí que a minha caneta aqui deu um problema. Se S é a união, vou botar assim, S1 com S2 e S3. Então, né, para um campo F, aí esse campo, né, ele é um campo do R3. A gente vai ter o seguinte: a integral, né, do fluxo de Fn ds vai ser a integral tripla em R, né, do divergente dessa baderna aí. E aí o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar da expressão desse
campo F e vai conseguir calcular os dois lados, vamos dizer assim, né? E mostrar que os dois lados têm o mesmo resultado. Então, eu vou botar, considere que esse f de x, y, z, ele vai ser MNP, né? E aí a gente vai escrever esses caras com conhecimento de álgebra linear. A gente vai escrever eles dessa forma assim. M vezes E1 mais N vezes E2 mais P vezes o E3. Certo? Porque quando a gente fazer a integral aqui, a gente vai conseguir somar cada um desses pedacinhos. Certo? Então, vou anotar aqui, ó, o lado direito, oh meu Deus, eu não sei escrever direito da equação acima é. Então, eu vou pegar a integral tripla na região do divergente. Vai ser o seguinte, né? A integral tripla de que, né? Del m del x, del n del y, del p del z, dx, dy, dz. E aí eu vou separar cada uma dessas integrais, certo? Então, ó, vou botar aqui, eu vou separar elas assim, só porque fica mais rápido de fazer a baderna. Assim. Aqui para eu copiar é mais rápido. Então, vou apagar esse pedaço. Esse aqui eu vou apagar esse. Isso aqui eu apago assim. Aí esse aqui eu trago para cá. Será que demorou menos mesmo? Acho que sim, né? Então, olha só, eu posso escrever a integral do divergente como sendo esses três termos separados, né? Esse. E por outro lado, a integral na superfície, eu posso botar separadinho assim, ó, M1, N, E2 e P, E3. Tudo isso, claro, interno com vetores normais à superfície S. Então, vou escrever aqui, ó. Pelo outro lado, de Fn ds, vai ser o que, né? A integral em S de ME1, NE2 mais PE3. A isso aqui tudo interno com o normal da superfície. Eu vou escrever, gente, o normal da superfície de outra cor. Vou botar ele vermelho para não confundir com esse vetor normal aqui do campo. Desculpa, o vetor não, a função n do campo, para não confundir com o vetor normal. Então, assim, é basicamente a mesma coisa. Eu vou ter integral de ME1 interno com n mais NE2 interno com n mais PE3 interno com n ds. Aqui eu vou deixar ele vermelho. Por quê, né? Agora o que vai acontecer? Para a gente mostrar que de fato isso daqui vale, né? Na verdade, então eu falei assim, né? Temos não, né, gente? A gente quer mostrar isso daqui, né? Então deixa eu apagar a palavra aqui. Vou botar assim, né? Vamos mostrar que esse lado é igual a esse outro, tá? Então o que acontece, ó? Se a gente mostrar que cada integralzinha dessa vai ser igual a integralzinha dessas,
vai ficar simples para a gente mostrar a igualdade. Então assim, eu vou pegar a parte que é mais simples, que é com a componente z, né, a componente na direção do eixo z destas duas integrais, certo? Então eu vou botar aqui, ó. Vamos considerar a direção E3, né, para verificar a igualdade. Certo? Então, no final das contas, o que eu quero? Vamos mostrar o seguinte, né? Queremos mostrar que a integral na superfície, né, é P E3 com normal vai ser igual à integral tripla na região da última componente do divergente. E aí, lembrando que esse normal aqui é o normal da superfície. Certo? Beleza, então assim, a superfície, eu vou começar com o lado de cá, né? O lado direito, a gente vai ter o seguinte. No lado direito, essa integral tripla, a gente pode pensar nela assim, né? Eu vou botar com o teorema de Fubini. Aí do Z1 até o Z2, del P, del Z, deu Z, deu X, dz, dx, dy, né? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter que, qual é a função que eu derivo em Z que dá essa derivada, né? É o P. Então isso aqui vai ficar integral dupla em D, da função P para o Z igual a 1 até o Z igual a Z2, dx dy. Vou anotar aqui, ó. Teorema fundamental do cálculo, certo? Então isso daqui fica uma integral em D da diferença, né, entre P de xy Z2 de xy menos o P de xy Z1 de xy dx dy. Agora a gente vai olhar para o outro lado, né, que é usando essa imagem aqui, ó. E eu vou olhar para cá. Ih, eu acho que eu fiz coisa errada, hein? Não, não coloriu não, tá certo. Então vou anotar aqui, ó. Pelo outro lado, a gente vai ter o seguinte. Os vetores normais que a gente tem aqui, ó, eu vou ter esse aqui que eu vou chamar de N2, aí eu vou ter esse aqui que eu vou chamar de N1, e aqui do lado eu vou ter o que eu vou chamar de N3, que está apontando para fora. Só que na integral, né, do campo, a gente tem componentes, né, na direção Z. Componentes na direção E3. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Na superfície, né, S3, o produto interno, né, de PE3, na verdade é sem o produto interno aqui, né, PE3 interno com normal, N3, é zero, porque o N3 é horizontal, certo? Eu vou botar aqui, isso aqui é zero, pois N3 é horizontal. Ou não existe, né? Dependendo aí da superfície. Logo, o que a gente tem?
a integral que atravessa o campo, né? Gente, aqui é o P vezes o E3, gente. Vai ser só a soma das duas integrais, do S1 e do S2. Então vai ser, né? Vou botar aqui S2 P3 com N2 ds. E aí, ó, mais o S3. Desculpa, S1 P de E3 N1 ds. Só que o E3 aponta para cima e o N1 aponta para baixo aqui, né? Então, olha só, a gente tem a integral em dois gráficos, certo? Quando a superfície é o gráfico de uma função, a gente tem que os vetores normais eles estão numa direção específica, né? Ó, vou botar aqui, ó. Quando S é o gráfico de f de xy, peraí que a letra ficou. Deixa eu arrumar de novo, né, gente? Caramba, Ave Maria. Quando S é o gráfico de uma superfície, gráfico de uma função, gente. F de xy, né? A parametrização é a seguinte. Vou botar assim, a parametrização x de uv ou de xy, tanto faz, o vf de uv tem o seguinte vetor na direção normal. Então você ia fazer, né, a derivada parcial de x com relação a u, aí 1, 0 e del f del u, e você ia fazer a derivada parcial de x com relação a v, del f del v, e aí o vetor que está, né, na direção normal vai ser o produto vetorial. Então vai ser menos del f del v, né? Aí aqui você não vai ter, deixa eu ver se eu fiz certo. Não, é menos del f del u, gente, desculpa. É esse vezes esse menos esse vezes esse, né? Del u. Aí na segunda, que é esse vezes esse menos esse vezes esse, vai ter um sinal negativo. E por último vai ter um aqui, ó. Então assim, quando você olha para a coordenada z, esse cara aqui está apontando para cima, certo? Então, quando a gente for usar, né, na integral aqui da superfície do componente E3, o S2 aponta para cima, porque o S2 está para cá, então o 1 que está lá é positivo, e o N1 ele tem que ter um negativo, porque se for da forma de um gráfico, vai estar apontando para cima, certo? Então a gente vai ter, né, aquela integral dupla. Eu queria acabar aqui, gente. Tá tão bonitinho. Vai ficar assim, né? A integral dupla no domínio de P3, o N, né, o primeiro vai ser esse troço aqui. Eu vou botar em XY porque o domínio D está em XY, tá bom? ds mais a integral dupla no mesmo domínio do P3. Aí esse aqui tem que estar apontando para baixo, né? Então a gente vai pegar ele para baixo. Então a gente inverte o normal, né? Então olha só, vai dar a componente, né, do P de E3, né, do domínio da S1. Eu vou botar aqui em S1 ainda, né, gente, para ficar tudo certo. Eu vou botar aqui S2 e aqui S1. Então na S2 eu vou ter o Z2. Então quando eu for olhar na parametrização, isso aqui vai dar o P de XY Z2.
porque aqui é o 1, né? dx dy. Aí eu vou pegar o produto interno do E3 com esse cara, vai dar um negativo na frente. E aí quando eu for olhar, né, para resolver com a parametrização, vai ficar só o P de xy Z1. Gente, está desconfigurada a bagunça aqui. Z1 de xy dx dy, né? Então assim, dá o mesmo valor, né? A integral aqui da superfície da componente E3 com a integral no domínio, né? Que é o P do Z1 e P de Z2, certo? Não deu para concluir na mesma página, né? Então vou ter que concluir aqui, né? Portanto, a gente vai ter o seguinte, que a integral em S, que é a superfície, né, contando a parte de cima, a parte de baixo, a parte do lado, vai ser igual a integral tripla na região do divergente do campo dx dy dz. Certo? Então assim, aí analogamente para as outras componentes, né, quando a gente for fazer, então vou botar assim, analogamente, né, se R é uma região simples de outros tipos, né? Como, por exemplo, você pode botar o x como função de y e z, você pode botar o y como função de x e z. E aí você consegue mostrar, né, para as outras componentes também e para as outras regiões da mesma forma. Só que é muito extenso, então a gente não vai fazer essa verificação. Aqui era só para verificar no caso de uma superfície, né, que é o gráfico que está entre o gráfico de duas funções. Desculpa, uma região, né? Belezura, jovens? Então, o próximo vídeo a gente faz um vídeo de exemplos, né? Pensando assim, em umas consequências do próprio teorema. Belezura? Tá isso, valeu, até mais!